dizer. Vamos orar a Deus, suplicar que através da sua palavra e do teu Santo Espírito, os nossos corações sejam tocados e direcionados. Senhor Deus, obrigado pelo momento que nós temos aqui, de ouvir, ó Pai, a tua palavra, a exposição da Sagrada Escritura, através da boca do teu servo, pastor Luiz. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor trabalhe no nosso coração, que o teu Santo Espírito, ó Pai, fale aos nossos ouvidos nesta manhã. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor abra as nossas mentes, abra os nossos ouvidos e abra os nossos corações, para que possamos aplicar aquilo que será pregado em nossas vidas, ó Deus. Que nós possamos ser moldados à imagem de Cristo. Obrigado porque o Senhor nos purifica do pecado, o Senhor nos lava de todo mal, o Senhor, ó Pai, foi glorificado através dos nossos lábios e dos nossos louvores. Mas agora, Deus, nós pedimos que o Senhor fale conosco. Nós estamos assentados para ouvir, ó Pai. Já glorificamos e falamos aquilo que o Senhor é digno. Mas agora, nossa súplica é que o Senhor fale conosco. Oramos assim, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Bom dia para aqueles que eu não vi ainda, que a graça e a paz seja com todos nessa manhã. Nós vamos ter o nosso tempo de meditação na palavra de Deus. Antes mesmo de abrir a palavra, você pode ir abrindo aí em Atos capítulo 2. Nós vamos ler versos 46 e 47. Mas antes de nós chegarmos no texto, nós vamos fazer uma coisa que não é comum nesta manhã. Em geral, nós temos dedicado nosso tempo de culto a sempre estudar a palavra de Deus em uma epístola, sequencialmente, que era a epístola de Gálatas. Hoje, nós estamos usando o dia de hoje para pensar em nossa identidade, da identidade desse projeto, convicções teológicas importantes para nós, e nós vamos olhar mais uma vez para a palavra de Deus nesse sentido. Eu não vou fazer a exposição de um trecho da palavra de Deus, nós suspendemos a nossa exposição em Gálatas e nós vamos hoje tentar responder uma pergunta bem simples, né? Você já viu o nome desse projeto, talvez você já está nos acompanhando, mas por que nós somos batistas confessionais? O que significa isso? Eu quero também afastar aqui a ideia de que nós vamos nos apegar a um orgulho denominacional ou a uma nomenclatura, não é isso. Entenda dessa forma. Nós queremos simplesmente dizer e afirmar que nós temos convicções que são bíblicas, que nos distinguem como um grupo que se reúne, que se declara batista, que se declara confessional, e nós precisamos olhar para a palavra de Deus. E só reforçando aquilo que eu falei no final da nossa escola bíblica, né? Eu, preferencialmente, gosto muito de estudar livros em sequência, apresentar exposições em sequência, mas os antigos, eles tinham um outro tipo de pregação. Spurgeon, por exemplo, chamava esse tipo de pregação que nós vamos fazer aqui de pregação doutrinária. Não é fazer violência ou fazer mau uso do texto, mas considerar que, para além daquele texto, nós extraímos doutrinas e nós podemos pensar nessas doutrinas, nas implicações dessas doutrinas. Ou como ele mesmo disse certa vez, né? Eu vou ler o texto, mas eu não vou me ater somente ao texto. Isso é uma convicção que nós temos que também é algo bom para a igreja do Senhor e para a sua edificação nessa manhã. Atos 2, 46 e 47. Eu quero ler esse texto da palavra de Deus e ver essa imagem tão maravilhosa do que deveria ser essa igreja nos seus momentos iniciais. A igreja do Senhor prosperando no livro de Atos. Atos, capítulo 2, verso de número 46 e 47. Assim diz a palavra do Senhor. Diariamente perseverava, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar em resposta ao texto bíblico. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e por essa visão sublime do que foi a sua igreja, nascendo, ó Deus, no contexto da nova aliança, florescendo no livro de Atos, prosperando e sendo abençoada pelo Senhor. Nós queremos, ó Deus, ser parte de tudo isso que o Senhor tem feito na história. Nós queremos, ó Deus, ver a obra sobrenatural do Senhor avançando. Nós te pedimos, ajuda-nos com a tua palavra
Ajuda-nos para que as nossas convicções sejam fundamentadas, profundamente arraigadas na palavra do Senhor. Enquanto nós fazemos tudo isso, que o Senhor nos acrescente aqueles que serão salvos e que estão sendo salvos. E nós te pedimos, seja conosco, seja com o teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero olhar para esse retrato da igreja aqui, que é um retrato tão positivo, um retrato de perseverança, de comunhão, de alegria, de louvor, de crescimento, algo que foi dado pelo próprio Senhor. Eu quero lembrar que nós estamos aqui não olhando para isso aqui como se fosse um ideal distante e inalcançável. Nós estamos olhando para isso aqui como a palavra de Deus, como Deus que usou aqueles primeiros homens e mulheres do primeiro século, estabeleceu a sua igreja. E nós temos um alvo, nós queremos ser contados juntos com eles, nós queremos, de fato, perseguir como plantação a mesma visão, perseverar na doutrina, perseverar nas reuniões, nos cultos, no partir do pão, na celebração da ceia, nos batismos, e enquanto isso o Senhor vai acrescentando pessoas e mais pessoas. Eu quero que você lembre também que esse contexto foi experimentado por outros cristãos ao longo da história. No dia 15 de outubro de 1882, em uma sala também alugada em Salvador, 5 pessoas se reuniram para organizar a primeira igreja batista no Brasil. Um salão alugado, 5 pessoas fizeram o seu pacto, escolheram a sua confissão de fé. E na ata deles, eu quero já começar a responder a você, por que nós somos batistas confessionais? Na ata da primeira igreja batista de Salvador, a primeira igreja batista do Brasil, eles registraram: adotamos unanimemente a confissão de fé de New Hampshire. Então, eles não tinham prédio, eles não tinham recursos financeiros abastados, mas eles tinham convicções. Eles tinham uma convicção palpada, firmada, calcada e aprofundada nas Escrituras. Eu quero que nós pensemos a respeito disso, entendendo que a nossa identidade, e nós vamos passar por isso. Você tem o seu boletim, o resumo daquilo que eu vou apresentar está no seu boletim. Nós temos 4 pilares que nós queremos desdobrar aqui hoje. Nós queremos pensar na autoridade da Escritura. Nós queremos pensar na centralidade do Evangelho. Nós queremos pensar na centralidade da própria igreja, enquanto família de Deus. Nós precisamos entender a beleza do que significa confessionalidade. Nós vamos avançar nisso. Para as crianças que vão permanecer aqui conosco, eu vou simplificar ao máximo. Nossas crianças permanecem com a gente aqui no culto. Eu quero que você preste atenção nisso, porque as crianças são edificadas, mas você também vai ser edificado. São 4 verdades que movem a nossa convicção. Enquanto batistas confessionais, nós temos essas convicções. A primeira delas, a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a autoridade final. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o solo firme que nós pisamos. Crianças, guardem isso. A Bíblia é a verdade e a palavra suficiente que tem toda a autoridade de Deus nela. O segundo ponto que nós vamos pensar, a salvação, o Evangelho, a glória de Deus na face de Cristo é o centro dessa revelação. Nós não nos achegamos a Deus, mas Deus veio em nossa direção por meio do seu Filho, nos alcançou e nos chamou. E por isso que essa igreja estava celebrando, reconhecendo essa dádiva, se reunindo como um povo que foi perdoado, alcançado, reunido por Cristo. Isso nos leva para o nosso terceiro ponto. A igreja é a família e o plano de Deus para alcançar os perdidos e para manifestar, para mostrar, para exibir para esse mundo a sua glória. Você não está aqui apenas como um frequentador de culto. Nenhuma criança que veio aqui veio apenas para ser distraída. Nós estamos aqui participando do culto ao Senhor. Nós estamos edificando uns aos outros, estimulando uns aos outros ao amor e às boas obras. A igreja é central no plano de Deus. E o quarto e último ponto, nós devemos guardar e preservar a mensagem que nós recebemos como um grande depósito, como um depósito precioso. Nós precisamos guardar a palavra de Deus e fazer com que ela avance,
em nossas vidas e através de nós, chegando em outros. Mas eu quero aqui olhar para esse primeiro momento que nós estamos fazendo aqui, saindo desse texto e pensando nessa resposta que nós vamos dar aqui hoje. Por que você pode se identificar como um batista confessional? Você pode, se você diz sim para todos esses pontos que nós vamos pensar aqui. E o primeiro deles é a supremacia da Escritura. Nós passamos pouco tempo pelo livro de Gálatas, pela Epístola de Gálatas, no capítulo 1, onde Paulo faz uma advertência muito radical, profunda e categórica, dizendo que se ele mesmo, um dos seus companheiros, ou qualquer outra pessoa, até mesmo um anjo, anunciasse uma mensagem diferente, um evangelho diferente daquele que já havia sido pregado, fosse considerado anátema, recebesse uma maldição. Ou seja, Paulo submete a sua própria autoridade a um outro padrão de julgamento, ao evangelho que já havia sido anunciado, a mensagem que já havia sido entregue, a proclamação que já havia sido apresentada. E Lutero, inclusive, quando ele olha para esse argumento de Paulo, ele vai apontar claramente para a doutrina da suficiência da Escritura. E nós precisamos pensar nisso. A igreja não pode ou não tem o direito de escolher os seus evangelhos, como diz aí algumas seitas, inclusive a seita católica romana, vai dizer isso, que é a igreja que define o que é a Escritura. Não, nós não enxergamos isso, a própria Bíblia não mostra isso, não ensina isso. O que nós enxergamos na Bíblia é exatamente o contrário. Não é um povo que reconhece e diz isso é Escritura, mas é um povo que recebe a revelação de Deus e se submete a essa revelação de Deus e é feito povo pelo próprio Deus, como nós falamos no final da escola bíblica dominical. Deus falou e Abraão foi feito povo. E Paulo, quando ele fala ali em Gálatas 1:8 a respeito disso, ele diz que todos os pregadores, todos os anjos do céu, todos aqueles que estão na igreja do Senhor, todos estão subordinados à autoridade das sagradas escrituras. Nós não somos mestres, nós não somos juízes, nós não somos árbitros, nós somos meras testemunhas. Isso deve ser preservado e deve ser mantido na igreja do Senhor a tal ponto que se um anjo descesse em nosso meio e começasse a anunciar uma outra mensagem, um outro evangelho, um acréscimo à revelação de Deus, nós temos a autoridade de olhar para ele e dizer: você é maldito, nós não iremos te ouvir. Isso não está de acordo com a Escritura, isso não vem da Escritura. Tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus ou nega a revelação da palavra de Deus deve ser rejeitado. E de fato, nós temos na Escritura esse grande alerta. Um texto muito importante para nós lembrarmos, 2 Timóteo 3,16, vai dizer que toda a Escritura é inspirada, ela é suficiente e ela nos torna, inclusive, aptos para todas as boas obras que Deus declarou na sua palavra. Então, se a Escritura nos habilita perfeitamente para toda boa obra, se não falta nela nenhum elemento para o nosso conhecimento a respeito da salvação, da fé, da obediência, nós precisamos lembrar que os primeiros batistas, eles se declararam batistas não por denominação, por apego a uma nomenclatura denominacional, mas porque eles estavam dizendo: aqui está o padrão da palavra de Deus. Nós não podemos ultrapassar isso. Aqui está o padrão da palavra de Deus e a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Eu não posso agir de outra maneira. Isso está inclusive registrado nos nossos documentos de fé. Como nós falamos hoje pela manhã, a própria Confissão de Fé Batista vai afirmar categoricamente: a Escritura é a única regra suficiente, certa e infalível. A Confissão de Fé de New Hampshire, que os primeiros batistas assinaram aqui, quando se tornaram a primeira igreja batista em solo brasileiro, diz que a Bíblia é um perfeito tesouro de instrução celestial. Tem Deus como seu autor, tem a salvação como a sua finalidade e verdade. Ela não tem qualquer mistura de erro no seu conteúdo. A Escritura é a autoridade final. Eu quero pensar nisso olhando para aplicações muito concretas e muito práticas. E quando nós olhamos para a história, nós vemos que Deus levantou homens que se apegaram profundamente à palavra de Deus. Existe um dos pregadores que eu
Gosto e admiro muito, muito do século XVII, Benjamin Kitt, foi um pastor pioneiro no movimento batista no século XVII, e ele escreveu, certa vez, uma cartilha infantil. Ele era um professor, ele não tinha recursos para se sustentar no ministério, ele trabalhava, também era pastor, mas ele escreveu uma cartilha infantil, que tratava inclusive de outros assuntos, mas nessa cartilha ele mencionava o batismo de crente somente. E o que aconteceu com ele? Ele foi multado, foi condenado à prisão e teve que por 2 vezes, por algumas horas, estar no pelourinho. Não sei se você lembra o que é o pelourinho, ou sabe o que é o pelourinho, né? Mas é aquele suporte em que o pescoço e as mãos são fixos, presos em praça pública, e as pessoas que passam ali, às vezes, pegam pedras e jogam naquele indivíduo que foi condenado por um crime, jogam tomates, jogam coisas podres nele, enquanto zombam dele, porque ele cometeu algum crime. Benjamin Kitt, um pioneiro batista, ele escreveu uma cartilha na Inglaterra, no século XVII, em que ele mencionou que o verdadeiro, o correto batismo era o batismo de crentes. E ele foi condenado. Enquanto ele era zombado no pelourinho, ele dizia essas palavras, ele transformou o pelourinho no seu púlpito. Eu não estou aqui por ter feito mal, mas porque eu publiquei as verdades que o Espírito Santo revelou nas Escrituras Sagradas. E quanto mais questionavam ele, ele perguntava: você pode me apontar nas Escrituras quais são os meus erros? E aqui nós precisamos lembrar que nós temos grandes desafios. Esse mundo tem muito a nos intimidar, a rejeitar a palavra de Deus. E muitas vezes até aqueles que se dizem cristãos estão militando contra a obra do Senhor, como acontecia aqui no caso. E aquele clérigo, inclusive, que levou o Kitt para essa condenação, ele tinha o apoio do Estado, ele tinha o poder do Estado. Mas Benjamin Kitt, fazendo parte de um pequeno grupo, pessoas da Inglaterra, pessoas que eram rejeitadas pela igreja, rejeitadas até mesmo socialmente. Essas pessoas tinham uma única coisa a seu favor: a autoridade da palavra de Deus. E aqui nós estamos. Você talvez nunca ouviu falar dele, talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo falar a respeito de Benjamin Kitt, mas a obra de Deus avançou por meio desses desconhecidos, dessas pessoas que foram rejeitadas naquele período, foram humilhadas, expostas em praça pública, mas se apegaram com firmeza à autoridade da Escritura. A Escritura tem autoridade para definir toda a prática e decisão da Igreja do Senhor, acima das suas tradições, das suas preferências, acima do seu interesse pessoal, acima do próprio pregador. A palavra de Deus tem autoridade final sobre nós. Saindo da igreja, olhando para a sua vida e para a minha vida, quanto das nossas inquietações não vem exatamente por isso? Porque nós estamos desconfiando do sólido fundamento da palavra de Deus. Nós não estamos nos apegando ao que Deus revelou e disse em sua palavra. Nós não estamos deixando a palavra de Deus nos corrigir. Você talvez está aqui com a cabeça no boleto de amanhã, no problema da segunda-feira, da terça, da quarta, da quinta, em outras questões. Mas esse homem parece que Benjamin Kitt se desapegou de tudo isso. Por quê? Porque ele tinha um fundamento muito mais sólido e muito mais profundo. Existia uma inquietação na alma dele. Qual era a inquietação dele? A autoridade da Escritura deve governar as nossas vidas, deve governar as nossas igrejas. Eu não posso agir de outra maneira, eu não posso passar por cima da minha consciência. A Escritura deve me corrigir. A Escritura deve moldar as minhas convicções. A Escritura deve dizer aquilo que eu me apego e que é mais valioso, que é o próprio Deus. Isso deve ser a fonte da minha alegria, da minha satisfação, do meu desejo pessoal. Uma pergunta para você pensar a respeito disso. Nós somos o povo do livro. Nós amamos a Escritura. Isso significa que nós vamos ser
vez após vez, dia após dia, corrigidos, instruídos pelo próprio Deus. Qual foi a última vez que a palavra de Deus frustrou você? Você tinha um desejo, você pensava em algo, mas a palavra de Deus disse não para você. Mas o seu coração se aquietou. Nós somos esse povo, um povo que está disposto a pagar um alto preço se for preciso, para manter a nossa consciência cativa à palavra de Deus. Esse era um pilar dos batistas, os primeiros batistas, e nós queremos nos unir a esses irmãos. Nós queremos levar adiante esse legado. O segundo pilar, o segundo aspecto importante, todos eles enxergaram a glória da graça soberana. Aquela mesma verdade que nós estudamos em Gálatas, no capítulo 1, verso 15, quando o apóstolo Paulo diz que, apesar de ser um homem zeloso de todas as tradições judaicas, de estar acima da média, nada disso serviu para a sua salvação. Mas Deus, segundo a sua providência, quando aprove a Deus, Gálatas 1,15, Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou pela sua graça para revelar o seu Filho em mim. E Paulo está aqui atribuindo inteiramente a sua conversão, o seu chamado, a iniciativa graciosa de Deus, tirando completamente os seus méritos. Não havia mérito nenhum nele, no judaísmo, no seu farisaísmo. E essa é uma verdade nossa, meus irmãos. Nós estamos aqui exatamente por isso. Se você é um crente aqui nessa manhã, você está aqui porque você foi escolhido nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. E esse é um propósito glorioso que nós encontramos sendo afirmado no meio desse movimento batista. Os primeiros batistas, naqueles que confessavam essa fé reformada que nós afirmamos aqui hoje, eles olhavam para textos como Efésios 1 e enxergavam que havia um propósito na eleição, na redenção e no selo do Espírito. Ou seja, que propósito é esse? O louvor da glória da graça de Deus. Deus será exaltado por meio dessa grande graça, dessa grande salvação que está sendo anunciada e que está avançando em nosso meio. Cristo sofreu por nós, não porque nós éramos dignos, não porque nós fizemos algo bom, mas porque o propósito de Deus, o amor de Deus que vem de toda a eternidade, moveu o Senhor Jesus a isso. E essa é uma doutrina central. A doutrina da graça soberana é central naqueles primeiros batistas. Nós vamos ver, inclusive, outros homens se levantando e afirmando isso. E essa, inclusive, é uma verdade que muitos experimentaram. Talvez você tenha experimentado dessa maneira. Você lutava contra a vontade de Deus, você resistia ao chamado de Deus, você estava indiferente a Deus, mas um dia o Senhor te alcançou. Ou como o próprio Spurgeon vai dizer, no momento da sua conversão, ele era como um cavalo selvagem em meio às suas luxúrias. Ele estava preso aos seus próprios desejos, mas uma poderosa mão freou aquele cavalo selvagem, quebrou as suas algemas, colocou ele ao chão e trouxe ele em liberdade. O que significa isso para nós? Nós precisamos valorizar aquilo que nós falamos tanto hoje pela manhã. A salvação, a graça revelada no Evangelho, ela não depende de nós. Ela nos foi dada, ela nos foi ofertada. O Filho foi entregue por nós antes mesmo de virmos à existência. A nossa segurança não depende de nós mesmos, não está em nós mesmos, mas unicamente no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. E essa é uma obra poderosa, sobrenatural, soberana, e esse é um pilar da nossa fé. Eu quero que você pense nisso, porque essa graça soberana que nós estamos falando aqui, assim como ela fez com o apóstolo Paulo, ela remove o nosso orgulho, ela nos livra
da falsa ideia de que nós estamos aqui firmes e seguros porque estamos nos esforçando. E ela nos lembra que nós estamos firmados e sustentados na própria vontade de Deus, o Pai, que nos amou e entregou o seu Filho. E o Filho diz, João 6,37, Jesus diz isso: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. A doutrina da graça soberana é preciosa para nós. Ela revela a glória da graça de Deus, a glória da graça de Deus revelada na face de Cristo Jesus. E algumas pessoas vão dizer: olha, eu entendi, você está trazendo um outro termo, um outro nome para falar de calvinismo. Ok? Chame como você quiser. Mas algumas pessoas vão dizer: olha, talvez você esteja falando de uma doutrina que afasta as pessoas do evangelismo, que afasta as pessoas dos perdidos. E aí eu convido você mais uma vez a olhar para a história. Será que isso se confirma à luz da história? Quem foi o pai das missões modernas? Um batista, confessional, calvinista, chamado William Carey. Abandonou a sua vida e foi para a Índia. Entregou a sua vida servindo a Deus na Índia. Quem o sustentou? Andrew Fuller, outro batista. E nós poderíamos listar e aumentar essa lista aí com tantos outros nomes, de tantos outros homens fervorosos na pregação e na proclamação do Evangelho, no anúncio dessa graça soberana. Adoniran Judson entregando sua vida na Birmânia. Historicamente, o que nós vemos é que essa convicção na graça soberana, a convicção de que Deus tem o seu povo, e esse povo está espalhado entre tribos, nações, esse povo precisa ser alcançado pela proclamação do Evangelho. Isso não freou o trabalho missionário, isso incendiou o trabalho missionário. Nós podemos avançar aqui, irmãos. Deus tem o seu povo na cidade de Campo Grande. Aqueles que ouvirão essa mensagem e serão parados pela graça de Deus em meio aos seus caminhos, serão trazidos com um coração terno e quebrantado aos pés do Messias e vão se entregar a Cristo. Eu quero que você pense nisso, olhando inclusive para John Bunyan, o autor do Peregrino, também um batista do século 17, na prisão por 12 anos, porque ele simplesmente desafiou a regra de que somente pregadores reconhecidos pela Igreja da Inglaterra deveriam pregar. Ele tinha uma filha cega em casa e ele ouvia isso. Diga que você não vai pregar mais. E Bunyan dizia: se você me soltar hoje, amanhã eu estarei pregando. Isso é glorioso, irmãos. Nós temos, olhando para tudo isso, uma convicção. Deus está levantando homens e mulheres, e Deus está usando homens e mulheres para que essa graça soberana alcance pecadores. E nós queremos fazer parte disso. Nós queremos nos unir a esse grupo, a essa igreja que confessa a fé, que confessa a soberania da graça de Deus. Esse é o nosso segundo pilar. Mas um terceiro ponto, para nós avançarmos aqui, um distintivo desses primeiros batistas, envolve a igreja, uma visão gloriosa da igreja e do que é a igreja. A igreja não é um ajuntamento para um culto, para o seu entretenimento, para você experimentar algumas emoções no meio da semana, no início da semana. A igreja é a companhia dos santos visíveis, daqueles que foram unidos uns aos outros por um pacto. Estão pactuados com Cristo, estão pactuados entre si. E essa definição não permite uma compreensão de membresia como mero espectador, como alguém que assiste um culto. Nós participamos da obra do Senhor e do culto ao Senhor. E Benjamin Kitt, que eu mencionei logo no início, ele vai dizer que a igreja é uma congregação de cristãos piedosos, que sendo primeiros batizados após a sua pública profissão de fé,
por anuência, por consentimento mútuo, eles se entregam ao Senhor e uns aos outros. E essa entrega vertical e horizontal que nós estamos falando aqui envolve ser inserido no pacto da graça. E por ter sido inserido no meio do povo de Deus, nós pactuamos, vivemos de maneira pactual uns com os outros. Isso nós vamos, inclusive, identificar na página, ou nas páginas das Escrituras, nas páginas do livro de Atos. Atos 2, como nós acabamos de ler, ou em todo o livro de Atos você vai encontrar esse padrão: ouvir a palavra, crer, ser batizado, perseverar. Ouvir a palavra, crer, ser batizado, perseverar. Perseverar no quê? Nós acabamos de ler. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Uma visão gloriosa da igreja aponta para nós essa realidade da profissão de fé, a realidade de um pacto que é vivido entre os membros do corpo de Cristo. E essa realidade que essa igreja que nós estamos buscando aqui é um povo regenerado. São pedras vivas de um edifício espiritual que o próprio Deus está construindo. E essa promessa vem para nós, inclusive, lá da antiga aliança. A antiga aliança que foi quebrada pelo povo. Como Jeremias vai dizer no capítulo 31, sendo voz de Deus para aquele povo: vocês invalidaram a minha aliança. Mas Deus apresenta uma nova aliança e promete uma nova aliança em Jeremias 31 e 34. Uma aliança em que todos me conhecerão. E por isso nós entendemos que igreja, batismo, ceia, a vida corporativa, tudo isso é importante aos olhos de Deus, porque tudo isso é uma expressão visível de uma obra sobrenatural. Ou como alguém já disse, a igreja é a expressão visível do que é o evangelho. E o batismo, para nós, é esse sinal de entrada na comunidade do pacto. O batismo é esse sinal que retrata uma nova vida expressa em comunidade. Descer as águas é ser sepultado com Cristo. Subir das águas é viver uma nova vida com Ele e para Ele. Eu quero que você pense nas implicações disso. Qual é a sua visão de igreja nessa manhã? Um grande culto? Uma mensagem poderosa, impactante, carismática, que falou das últimas tendências, das últimas questões do momento? Uma música agitada? Patrimônio, construções, prédios? O que é a igreja aos seus olhos? Na visão daqueles primeiros batistas, a igreja eram pessoas, pedras vivas, pactuadas, pessoas em um compromisso mútuo de serviço, de adoração, de submissão à vontade de Deus, à palavra de Deus, um compromisso de membresia, de cuidado e admoestação mútuos, de disciplina, não apenas de mera presença em cultos, não apenas com o desejo de usufruir de algo, de receber algum benefício, mas envolvimento responsável, envolvimento pactual, para usar a expressão que nós temos repetido aqui. E por último, eu quero te lembrar que nós somos batistas confessionais, que nós entendemos a beleza que há em confessar a nossa fé. Como eu disse lá no início, nós recebemos um depósito. Judas, no capítulo 3, no verso 3, ele vai dizer que nós somos chamados a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé aqui é um conjunto de crença, é um conteúdo, não é um sentimento que você tem no seu coração, um sentimento subjetivo, mas essa fé foi entregue de uma vez por todas para o povo de Deus. Isso deve ser preservado e deve ser transmitido. Como eu falei na escola bíblica dominical, talvez você olhe para a ideia de confissões de fé como algo ruim, estranho. Talvez você já ouviu aquela expressão, nenhuma confissão de fé, somente a Bíblia. Perceba, essa expressão
essa afirmação não se encontra na Bíblia. Quem disse isso precisou formular isso, pensar nas palavras e declarar isso. Isso é uma confissão de fé também. A pergunta é uma boa confissão de fé? E o que nós vemos o povo de Deus sendo chamado ao longo das Escrituras é tentar não apenas entender a sua fé, mas dar razão da sua fé. Um dos grandes trabalhos do apóstolo Paulo como plantador de igreja e como missionário era disputar e provar a partir das Escrituras que Jesus era o Messias. Você pode ver isso no livro de Atos. Ele entrava na sinagoga, ele disputava e ele arrazoava, ele comprovava a partir da Escritura, apontando que Jesus era o Cristo. Paulo oferecia uma confissão de fé. E nós estamos aqui fazendo a mesma coisa. A nossa confissão de fé como igreja pode ser um documento histórico, pode ser até mesmo uma confissão que nós poderíamos elaborar, mas existe aqui algo que nos lembra que nós não estamos sozinhos na fé e na jornada cristã. E quando nós ouvimos essa afirmação, não quero nenhum credo, somente a Bíblia, não quero nenhuma confissão, somente a Bíblia, eu preciso lembrar você mais uma vez, todos nós temos uma interpretação da Escritura a respeito de vários assuntos. A pergunta é, a interpretação que você carrega aí dentro, que o seu pastor carrega, que os seus irmãos carregam, que a sua família carrega, reflete a Escritura e aponta para a Escritura? E por isso eu quero finalizar aqui esse ponto, lembrando que não apenas é importante para nós ter uma visão clara do que a Escritura diz. Nós queremos ter essa visão clara, nós escolhemos documentos de fé, isso é importante para nós. Mas o grande aspecto que nós também queremos ressaltar com a nossa visão confessional, a beleza da confessionalidade, é lembrar que nós não estamos sozinhos no plano de Deus. Nós estamos nos unindo a outros irmãos e irmãs que vieram antes de nós. No prefácio da Confissão de 1689, eles vão dizer isso, como eu mencionei na escola bíblica. Eles não escreveram para soterrar a religião com palavras novas, mas para declarar o consentimento com a doutrina protestante, com a doutrina reformada, evitando, abre aspas, contendas desnecessárias. Eu quero que você pense nisso em termos pessoais. Eu quero que você pense nisso trazendo para a sua própria vida. Nós temos um grande desafio. Nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus, nós precisamos valorizar a palavra de Deus, nós precisamos entender a centralidade do Evangelho, nós precisamos entender o papel da igreja nas nossas vidas e o nosso papel na igreja do Senhor. Como nós vamos fazer tudo isso? Pensando em doutrina, pensando confessionalmente. Você precisa saber articular e compreender a sua fé. E é inclusive uma preocupação tão central na vida do apóstolo Paulo. E quando ele está no corredor da morte, dando as suas últimas instruções para Timóteo, ele deixa muito claro o que Timóteo deve fazer. Aquilo que ele passou para Timóteo, ou como ele vai dizer, aquilo que você recebeu de mim, que você passe isso adiante, que você leve isso a outros homens idôneos e capazes de ensinar outros. Ou seja, receber o depósito da fé, que Paulo havia mencionado antes. Esse depósito está sendo entregue para Timóteo, mas não deve parar em Timóteo. Ele deve apresentar isso a outros homens, que deve apresentar isso a outros homens. São 4 gerações de crentes unidos em preservar o modelo das palavras do apóstolo. Não apenas a escritura, como Bíblia escrita, mas o modelo das palavras, o ensino apostólico. Eu quero finalizar aqui com você pensando a respeito disso. Nós temos um desafio de olhar para a palavra de Deus e ver a grande obra que Deus fez até o dia de hoje. Mas a pergunta é, como nós podemos nos unir
aquilo que Deus tem feito ao longo da história. Como nós podemos hoje experimentar isso? Nós precisamos dessas 4 convicções. Nós precisamos da palavra de Deus, mais da palavra de Deus, não menos da palavra de Deus, mais da palavra de Deus como autoridade suprema para as nossas vidas, para o nosso culto, para o nosso trabalho, para a nossa igreja, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para a nossa visão de mundo. Nós precisamos da palavra de Deus como autoridade suprema, como faziam os primeiros batistas. Nós precisamos reconhecer a glória da graça soberana de Deus, o evangelho da nossa salvação, que tira os nossos olhos de nós mesmos e coloca os nossos olhos em Cristo somente, em sua obra consumada. Nós precisamos reconhecer que Deus é visto e experimentado por meio desse evangelho. Nós precisamos entender o papel da igreja como um grupo de membros regenerados, que estão pactuados, e são uma expressão visível desse evangelho. E nós precisamos entender que tudo aquilo que nós chamamos de confessionalidade, de buscar uma convicção confessional da nossa fé, é simplesmente nos proteger contra o erro e nos unir àqueles que são irmãos verdadeiros que nós reconhecemos na história. Nenhum desses pilares aponta para nós mesmos, nenhum desses pilares aponta para esse grupo. Tudo aponta para a Escritura, para o testemunho de Cristo, para a graça que foi comprada por Cristo, para a igreja que é o corpo de Cristo. E nós queremos preservar tudo isso. Nós queremos preservar a nossa confissão de fé até que o Senhor nos chame ou Ele retorne. Meu irmão e minha irmã, ore. Ore por essa plantação. Ore pela sua vida. Ore para que Deus te esclareça qual é o seu papel aqui e por que você está aqui. Nós não acreditamos em coincidências. Não acreditamos. Deus tem os seus propósitos. E os seus propósitos para nós em Cristo são sempre bons. A pergunta é: nós vamos buscar isso ativamente? Ou nós vamos ser muitas vezes corrigidos pelo Senhor e vamos precisar ser corrigidos para retornar ao caminho? Que Deus nos livre disso, que Deus nos permita ver aquilo que nós enxergamos em Atos capítulo 2. Uma igreja viva, pujante, uma igreja que cresce no conhecimento e na graça de Deus, uma igreja que experimenta o poder de Deus, agindo nela e através dela. Que o Senhor nos ajude para isso. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai bendito, em nome de Jesus, eu te agradeço mais uma vez pela tua palavra, que nos lembra de um sólido e vivo fundamento que nós temos. A Escritura Sagrada, a revelação do Senhor para nós. Nós te pedimos, ajuda-nos a valorizar a tua palavra, a andar nos teus caminhos, a nos submeter à tua vontade em todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor, a valorizar o teu santo e bendito evangelho, o evangelho em que o Senhor se apresenta a nós por meio do teu Filho, nos arranca dos nossos pecados, nos tira da morte espiritual e nos dá vida. Nós te pedimos, ajuda-nos a amar mais essa mensagem preciosa, a valorizar mais esse bendito evangelho. Senhor, ajuda-nos a entender que esse evangelho nos conecta não apenas com o Senhor, mas com um povo santo e pactuado, que é a igreja do Senhor. E a igreja é o grande mistério que foi revelado em Cristo. A igreja é essa grande manifestação gloriosa da grande salvação que o Senhor está operando em nós e através de nós. Ajuda-nos a viver à altura disso. E ajuda-nos, Senhor, a perseverar, guardando a nossa consciência cativa à palavra de Deus, guardando o modelo das sãs palavras, perseverando na doutrina apostólica, porque tudo isso que nós queremos fazer, nós entendemos que é para a glória do teu nome, para que o nome do Senhor seja reconhecido, para que Cristo seja exaltado. E é no nome dele que nós oramos agradecidos. Amém e amém.